Você teve desafios quando iniciou as práticas e quais foram esses desafios? Acho que o primeiro desafio eu sempre fui uma pessoa muito ativa em termos de fazer coisas, né? E Sim. aí, conforme a vida, depois que você tem um filho, uma filha, duas filhas, se você não for ativa, você não dá conta mesmo, né? E aí, o primeiro momento foi quando eu comecei a meditar. A primeira questão foi essa de perceber que minha mente, o quanto ela era distraída, o quanto era difícil manter o mantra, né? Na nossa tradição, a gente medita com um mantra. E então foi tomar consciência disso. Primeiro momento, eu falei, nossa, eu achava que era fácil, né? E aí eu percebi, não é tão fácil, mas também essa coisa de não querer ser perfeito, né, na meditação, porque às vezes você vai e fala assim, não, mas eu só vou meditar se eu perceber que eu sentar lá nos 20 minutos, tiver meu mantra por 20 minutos. Não, isso é uma ilusão, né? Nem acho que os iluminados, os que meditam há muito tempo, conseguem 20 minutos ininterruptos com o mantra ali. Então, foi tomar essa consciência da questão da distração. Depois, foi a questão de incorporar a prática na minha vida diária. Eu brinco que é igual aquele pessoal que quer ter educação financeira e fala assim, eu vou esperar o final do mês, se sobrar eu guardo um dinheirinho na poupança ou vou aplicar. Não adianta, não vai sobrar. Se a gente colocar tempo e falar, a hora que sobrar tempo eu medito, não existe isso. Então, a meditação, ela, aos poucos eu fui aprendendo que ela teria que ser a prioridade. Ela que é a cadência do meu dia. Então, eu vou falar, acordei. Se eu acordar e olhar o celular, vai ter já gente pedindo coisas, o e-mail já vai estar ali, o WhatsApp. Então, não. Assim, a meditação ela tem que ser central e eu preciso manter isso. Então, eu acordava e aos poucos eu fui colocando isso dentro da minha prática, né? Legal. Colocar no dia a dia. Então, eu acho que o primeiro ponto é a distração, tomar consciência de quão distraída eu sou. Depois, estabelecer essa rotina. E aí, quando a rotina estava bem estabelecida, né, eu criei um cantinho na minha casa para meditar, porque isso ajuda também você ter um local adequado. Bacana. Aí veio os filhos. Nossa. Aí você fala, bom, aí meu horário que era para meditar, você não consegue, porque tem horário, a criança acordou para mamar e não sei o que lá. Mas isso foi muito também, foi um outro grande aprendizado, de aprender que cada fase da vida é uma. Né? Então, foi um momento que a prática, ela ficou não tão regulada, mas porque não havia condições dela estar regulada. Era um período de maternidade. Sim, a criança, o bebezinho, ele não vai assim, não, peraí, mamãe está agora meditando, eu vou aguardar um pouquinho, vou chorar depois. Não funciona assim, né? Não tem como. Mas, ao mesmo tempo, era nesses dias que era, às vezes, cansativa, você sem dormir, quando você conseguia um tempo ali para meditar, era um oásis, assim, no meio, né, daquele turbilhão de coisas, né? Então, eu acho que a flexibilidade e disciplina foram duas coisas muito importantes, foram grandes desafios na prática da meditação. O mais interessante é que a maioria diz assim, que sempre imaginava que nunca ia conseguir meditar porque era muito difícil, não sei o quê. Você já foi o contrário. Nossa, é tão fácil. Bom, peraí, não é tão fácil assim, um pouquinho mais intenso. Quais foram os benefícios que você percebeu com as práticas de meditação? Esse é um ponto interessante e até um ponto que a gente discute muito dentro da nossa comunidade. E quando a gente trabalha com jovens, também é um desafio, porque a gente vive uma sociedade hoje que os jovens eles são bem imediatistas, vamos dizer assim, e utilitaristas. Né? Então, o que eu ganho quando eu medito? Aquela coisa, né? E um desejo por, nossa, eu vou meditar e vou entrar num estado alfa, uma certa visão estereotipada da meditação, mas vou falar os frutos e os benefícios. E a gente aprende, se a gente olhar por estudos científicos mesmo, hoje a meditação ela é super estudada, mindfulness, a neurociência chegou aí, então a gente, não é uma coisa eu acho, né? Então a gente vê aí que a meditação ela ajuda a reduzir o nível de cortisol, ela ajuda com a questão de pressão sanguínea, sensação de bem-estar, dependendo do tipo de doença, dor crônica, ela também é uma aliada. Tem uma vez o Don Lawrence falou para a gente de um estudo, eu nunca achei esse estudo, não fui procurar, mas que dizia que 20 minutos de meditação equivale a cerca de 1h30, 2 de sono.
Então, pode ser que também isso exista, mas em termos de benefícios, acho que a ciência, ela traz aí, tem muitos estudos sobre isso. Mas o que eu acho interessante, e é o que a gente discute um pouco na comunidade, que talvez a meditação cristã, ela vai um pouco além de mindfulness, que eu acho mindfulness um trabalho necessário, super pertinente hoje, entrou nas universidades, nas escolas, né, já mostra um avanço, que a gente não tem só aquela coisa de passar no vestibular, as escolas estão preocupadas com o bem-estar, mas na meditação cristã, Lawrence fala assim, que além dos benefícios fisiológicos, existem uns frutos na meditação, né? E aí é o que ele chama de, são os frutos do espírito. E ele até cita São Paulo, quando diz que os frutos do Espírito são amor, alegria, paciência, bondade, mansidão, autodomínio, e isso tudo, realmente, a meditação, é perceptível, mas é aquela coisa, eu posso falar aqui horas, se a pessoa que estiver escutando não sentar para meditar, e não assim por um dia, né, não estabelecer essa prática, ela não vai experimentar esses frutos. E é interessante porque muitas vezes a gente percebe que a meditação, esses frutos, ele não acontece ali na hora que você está meditando, né? Nos 20 minutos que você senta para meditar. Entre uma meditação e a outra. É a forma como você lida com uma situação de descontrole, que duas crianças brigando na sua casa, você vai entrar naquele estresse junto, vai gritar junto com elas? Não, calma, né? Um certo distanciamento ali para olhar como observador, a sua capacidade de lidar com questões emocionais, mas também de bondade, de paciência. John Mayer tem uma frase muito bonita, que ele fala, você quer avaliar se a meditação está surtindo efeito? Avalie a sua capacidade de amar. É isso, né? Quanto mais você realmente desenvolver a bondade, a gente fala que a meditação ela tá fazendo efeito, vamos dizer assim.